Praticamente todas as legislações do mundo fazem referência a um direito à vida. As constituições modernas, em especial, dão a essa temática especial ênfase. E ela costuma ser divulgada com um certo alarido, com um certo tom festivo, benevolente da parte do Estado. Mas pouco ou quase nada se debruça acerca de um estudo sobre o sentido desta fala. Ora, quando se diz que o ser humano tem direito à vida, a ideia que se tem é que ela está sendo concedida a ele pelo legislador porta-voz do soberano ou do Estado. Coisa que, numa análise minimamente séria, se faz deduzir pela sua total inconveniência. Ora, não há como se falar no ser sem a vida. O ser se consiste em tal exatamente por ter a vida. Não há algo que se possa ceder ao ser que é inerente ao seu próprio ser. Aliás, se pode até fazer uma referência a um estudo, uma reflexão sobre o ente e o ser. Dentro desse aspecto, a vida é que faz o ente ser. Não há como ser sem estar vivo. Então não se pode dar, não se pode atribuir algo que é inerente ao ser. A diferença entre o ente e o ser basicamente seria o ente como espécie de... seria a felicidade, e o ser feliz a sua consequência. Portanto, o ente é um atributo do ser e a vida é um atributo do ser. Não há como se dar ao ser um direito à vida. Isso é hermeneuticamente um atentado a uma linguagem racional. E por que ela ocorre? Exatamente para se dar a ideia de que o Estado está concedendo essa benesse porque em algum momento o Estado possa tirá-la. E por trás disto há um discurso oculto de possível pena de morte. Na medida em que o Estado diz que pode conceder o direito à vida, ele em algum momento pode tirá-la. Isso é um sofisma de premissas verdadeiras que nos levam a uma conclusão falsa. Ou seja, quando se fala dos crimes contra a vida, isso é um desdobramento do direito a ela. Na realidade, o Estado não pode conceder vida a ninguém. Ele não passa perto de nenhuma divindade, ainda que tente sê-lo. A obrigação do Estado diante da vida é dar o direito à dignidade para ela. E é disto exatamente que ele se furta naquilo que deve ser tido e compreendido como dignidade para a vida, porque é a dignidade que faz da vida digna de ser vivida. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado não é dar o direito à vida, porque ele não tem essa possibilidade. O direito que ele concede é um direito à dignidade para preencher a vida que já existe e faz parte do ser. Daí chegamos à questão da eutanásia. Eutanásia significa morte digna, que é uma consequência da vida digna. As pessoas escolhem ter uma vida, uma morte digna.
E o contrário de eutanásia é mistanásia. Mistanásia é exatamente morte vergonhosa, uma morte indigna. E é nesse contexto de mistanásia que se discute o tal direito à vida, muitas vezes propagado como inerente ao ser uma concessão do Estado, e ainda fazendo com que o Estado, ao conceder um direito à vida ao indivíduo, o coloque, esse indivíduo, numa primazia que não existe. O Estado faz por entender que a pessoa humana, e por conta viva, em função de uma benesse sua, está acima de tudo, o que não é verdade. Jamais foi. Nós estamos verificando hoje o coronavírus, o Covid-19, num fenômeno pandêmico. Uma pandemia que está apenas começando e tende a fazer, talvez, milhões de mortos. Tomemos o caso da Itália, que é um caso de mistanásia. Eu poderia falar da mistanásia que já acontecia aqui no Brasil, das mortes vergonhosas, pela falta de um sistema de saúde, que deixam pessoas à míngua, morrendo em corredores de hospitais quando conseguem entrar lá. Também faz parte da mistanásia uma ordem do Estado de matar pobre, de eliminá-los com tiro na cabeça sem que haja nenhuma pergunta inicial acerca da sua conduta. Existem governadores que se vangloriam disso, mandar dar tiro na cabeça. Isso é um caso de mistanásia. E a Itália vem numa situação de mistanásia por conta da morte de idosos, numa idade entre 79,5 e 80 anos de idade. Hoje, na data de hoje, cerca de 500 pessoas morreram na Itália e mais de 70% delas idosos. E a Itália vai deixar tais idosos morrerem porque não tem condição, não tem estrutura para acolhê-los. Esse é o aspecto que faz falaciosa o pensamento ou a mensagem do Estado de uma primazia do direito à vida. Como ele pode dar primazia a um direito que ele não faz por cumpri-lo, dentro de uma estrutura de saúde, de segurança e de educação? É uma falácia. Então, a morte desses idosos, que ainda tendem a aumentar, será um tributo ao altar da mentira, da falácia do Estado que a vida é a primazia, que o ser humano é o centro do direito e que ele, Estado, concede direito à vida às pessoas. Não concede nada. E dentro dessa quadro pandêmico, o Estado vai continuar praticando crimes contra a vida porque há ou não há uma estrutura capaz de acolher os vulneráveis. Nos casos de países subdesenvolvidos, como o Brasil, as mortes também tenderão a ser trágicas e vão morrer não só apenas aqueles tomados por esta doença, como também outros que não conseguirem entrar no hospital porque ele já está tomado por aqueles que estão com esse vírus, então não haverá vaga em hospital, então outros ficarão de fora, e ainda existe um outro grupo que não vão ficar de fora, mas é porque jamais entraram, eles não têm condições de entrar no hospital, ou seja, isto é drástico, isso é dantesco, mas de tudo uma conclusão.
o Estado mente e o Estado não consegue dar efetividade às suas promessas. E aí cabe a nós pensarmos sobre essa elite, mais uma vez, que insiste em diminuir o Estado. Para onde vão essas pessoas agora? Para onde elas vão buscar socorro? Nas igrejas? Nas fábricas? Nos bancos? Os bancos vão dar guarida a essas pessoas ou vão continuar falando de um tal Estado mínimo? Ou vão continuar falando de um Estado mínimo porque o Estado não tem que se preocupar com isso? É nessas horas que nós vamos sentir a falta do Estado, nós vamos sentir o que é um crime contra a vida e vamos concluir, da forma mais pesarosa possível, que o Estado é o maior praticante de crimes contra a vida, dotado de estrutura para uma macrocriminalidade.